Bom dia, Lifehouse. Que prazer reencontrá-los, conhecer alguns aqui hoje, porque a Lifehouse é uma igreja que está em expansão, então é sempre uma alegria poder retornar. Estava ali falando sobre as igrejas que eu já visitei, e ele muito menos. Eu estou aqui pensando, né? Eu sou um cara muito caseiro, eu saio pouco de casa, e quando eu falo casa, eu digo no sentido ministerial. Gosto muito de estar lá onde o Senhor me confiou o privilégio de ministrar, de pregar, de pastorear. Mas a Lifehouse, especialmente esta aqui, Orlando, se eu não estou equivocado, neste ano é a 4ª vez que eu estou aqui. E isto porque esta casa é uma extensão da minha casa, é assim que eu me sinto. Então é sempre uma alegria de verdade estar aqui, revê-los, alguns que eu já conheço, e que Deus seja conosco mais uma vez, como está sendo. O dia de hoje, para mim especialmente, tem sido um dia muito especial. Esse culto especial, já de respostas ao meu coração. E eu desejo que assim seja sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja sobre você de forma abundante e para além de você de forma transbordante. Amém? Se você tem Bíblia, eu quero que você abra comigo lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17. Eu não sei se vai caber no telão o texto, mas espero que caiba. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 17. Coube, graças a Deus. A minha versão diz assim: orem continuamente. Algumas versões dizem, orai sem cessar. Outras dizem, orem o tempo todo. Todas estão dizendo que oração é algo permanente, constante. Oração é algo necessário. Então eu já começo fazendo uma pergunta: parou de orar por quê? Parou de confiar no poder da oração por quê? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade, pelo privilégio de podermos estar reunidos em Teu nome, e neste lugar, o Senhor chama de aprisco, lugar de encontro, de proteção, de cuidado das suas ovelhas, o bom pastor e supremo bispo das nossas almas, Jesus Cristo, nosso Senhor, garantidor da nossa salvação e da nossa proteção enquanto estivermos caminhando por essa terra. Neste lugar estamos, de fato, Senhor, acolhidos. Por isso é um privilégio poder ter uma igreja para chamar de nossa, poder ter um local de reunião, e neste local de reunião e de encontro, recebermos de Ti o que nos sustenta, que é a Tua palavra, o pão que desce dos céus, a água que mata a nossa fome, a luz que ilumina o nosso caminho, e nós te pedimos, Senhor, ilumina a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa semana. Estamos consagrando ao Senhor tudo que fazemos, e a Tua palavra garante que isto nos dá sucesso nas nossas obras. Consagre tudo o que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Senhor, apresentamos a Ti hoje os nossos planos, consagramos ao Senhor e pela luz da Tua palavra pedimos, orienta-nos, ajuda-nos, revela-nos, Senhor, o Teu coração e nos dá, Senhor, a capacidade de andarmos mais rápidos, porque estamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Eu estava conversando com o apóstolo, com o Léo, e ele estava me falando essa semana sobre a intenção, e eu não sei se ele já contou, e aqui eu já espalho, porque eu não sou baú para guardar segredo, que a ideia é fazer uma série sobre o fim dos tempos. Falar sobre este momento que estamos vivendo, onde o mundo está conturbado, onde as situações que nós percebemos, o caos está se instalando, e nós sabemos, como igreja do Senhor, que isto é profético, que isto é um prenúncio daquilo que acontecerá. O que nós temos como igreja é uma certeza de que quando começarem a acontecer essas coisas, e elas já começaram, porque Jesus disse isso há 2000 anos atrás,
Jesus disse que era o início das dores, lá 2000 anos atrás, quando essas coisas começassem a acontecer, seria o início das dores, e já começaram a acontecer 70 anos depois da sua palavra com a destruição do templo. E logo então, a partir desse tempo, começaram a vir sinais e muita intensidade, e 2000 anos depois, talvez a pergunta seja, será que já não está doendo há muito tempo? Será que já não estamos sofrendo dores há muito tempo? E estas dores apontam para a volta de Jesus, apontam para o encontro com o nosso Senhor, que no meio dessa situação aparecerá em glória, é o que diz a palavra, é o que nós cremos. Pelo menos eu creio na palavra do Senhor, eu creio que você também crê, e a palavra do Senhor diz que a razão da nossa fé é crer na ressurreição e na volta de Jesus. Estamos aqui porque temos demandas do dia a dia, a palavra nos ajuda a relacionar e a resolver situações do dia a dia, mas a nossa esperança está para aquilo que virá, e é a volta do nosso Senhor Jesus. E a volta do nosso Senhor Jesus se dará num tempo de caos. Antes de melhorar, vai piorar muito. Os sinais dos fins dos tempos apontam para problemas. Porém, a palavra diz, Jesus disse, pastor Alexandre estava aqui falando sobre o ensino de Jesus e o contraponto ao ensino de Jesus, a oposição ao ensino de Jesus, que é o espírito do anticristo, mas Jesus Cristo falando nesses dias que antecedem a sua volta, dos sinais dolorosos, traumáticos, de dificuldade. Ele disse o seguinte: quanto a vocês, igreja, quanto a vocês, meu povo, quanto a vocês, filhos, quanto a vocês, salvos, regenerados, restituídos, alcançados pela graça, quanto a vocês, quando essas coisas começarem a acontecer, número 1, levantem-se, ergam as vossas cabeças, porque a redenção de vocês está próxima. Então não é medo para a igreja, não é pavor para a igreja, é confiança. Começaram a acontecer essas coisas, número 1, se levanta, toma uma posição, decida, escolha um lado, porque nos últimos dias haverão apenas 2 exércitos na terra, 2 povos na terra. Vai acabar o em cima do muro, vai acabar aquele que se mistura de todos os lados, vão acabar os agentes secretos de Cristo. Haverão apenas 2 exércitos na terra, o exército do general dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha, o povo de Deus, e aqueles que servirão ao império das trevas. 2. Nos últimos dias mostrarei a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Então estaremos, de fato, já estamos. Quem acha que não está, ainda não compreendeu as coisas, mas já estamos numa batalha, já estamos numa guerra, já estamos numa situação onde Jesus declarou guerras e rumores de guerras. Muitos entendem, e é também sobre isso, mas não é sobre isso, que essas guerras têm a ver com as guerras dos homens, com as guerras humanitárias, com as guerras ideológicas, com as guerras políticas, e a gente vê o mundo hoje, pelo menos 7 guerras nós estamos vendo hoje, atualmente, agora, no mundo. E todas elas dando também um prenúncio de que uma mundial pode surgir a qualquer momento. E estas guerras eu chamo de guerras desnecessárias, de guerras que infelizmente são causadas porque homens não entendem o seu lugar. Guerras que no macro nós vemos nações, povos colapsando, correndo riscos, mas que muitas delas começam das guerras ineficazes internas de vaidade, de ganância, de busca pelo poder, de gente que hoje é alguém com toda a autoridade sobre nações e poder de definir destinos de povos, mas que lá atrás foi um filho, uma criança, alguém que fazia parte de um seio familiar, mas que nas suas guerras internas, nas suas vaidades, nas suas corrupções, nos seus desvios de caráter, não foram tratados e hoje então podem destruir muita gente apertando um botãozinho vermelho que tem na sua mão, e basta acordar um dia meio alterado, desequilibrado para que isso aconteça.
Agora, existem as guerras micros, que são as guerras desnecessárias que você e eu enfrentamos, que tem mais a ver com a nossa realidade, e esta igreja do Senhor que se levantará, porque a sua redenção está se aproximando, que erguerá a sua cabeça, porque a sua redenção está aproximando, esse povo de Deus que é chamado para uma batalha, para uma guerra, e eu já vou falar sobre qual é essa guerra, esse povo de Deus, com a palavra do Senhor no seu coração, saberá qual é o seu lugar, saberá no que gastar a sua energia, e não perderá tempo mais com guerras ineficazes e desnecessárias. Guerras macros nós vemos nos jornais, mas quantas famílias estão em verdadeiro pé de guerra? Quantos matrimônios estão neste momento em verdadeiro pé de guerra? Quantas pessoas que estão em guerras interiores contra a sua carne, contra os seus maus desejos? Quantas igrejas o espírito do anticristo está tentando acessar para provocar facções, divisões, contendas? E nós arrumamos então guerras desnecessárias e vamos fazendo o jogo do nosso adversário, e Jesus Cristo já falou que casa dividida não subsiste, reino dividido não subsiste, pessoas que entram em batalhas uns contra os outros, quando deveriam estar unidos, se autodestroem. Paulo escreveu: se vocês se mordem e se devoram, cuidado para não se destruírem mutuamente, porque o resultado das guerras desnecessárias, nós uns contra os outros, é destruição mútua. Ninguém sobrevive. Guerras desnecessárias. Essa semana eu estava refletindo na palavra, e Provérbios 17 diz assim, que aquele que paga o bem com o mal, nunca deixará de ter o mal no seu lar. Olha que coisa séria. Aquele que paga o bem com o mal, nunca deixará de ter o mal no seu lar. Não é nem na rua, não é nem nos negócios que vai fazer, é dentro do local de refúgio, é dentro do lugar aonde você e eu deveríamos descansar, é dentro da nossa casa, é dentro do local da renovação, porque muitas vezes nessas guerras desnecessárias pagamos o bem que recebemos com o mal. É a ingratidão depois da generosidade. É o desprezo depois da graça. É o calote depois do crédito. É o bem que nós recebemos, e se tem algo que está promovendo o bem sobre a terra, e ai da terra quando este bem não estiver mais presente, chama-se Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor hoje é a coluna e o baluarte de toda a sustentação no mundo. Ainda aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, que o mistério da iniquidade do anticristo já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é que detém o espírito do anticristo ainda? A Igreja do Senhor, o Evangelho da Graça, a palavra que aponta para a direção certa, o povo de Deus que ainda tem liberdade para pegar um microfone na mão, ir para as praças e no dia a dia pregarmos a palavra, podemos implantar a cultura do reino de Deus sobre a terra. Nós ainda temos a capacidade de deter aquele que agora está tentando anular, só que o contra-ataque dele é nos colocar uns contra os outros, e aí então perdemos a capacidade de avançar. As guerras desnecessárias são as guerras que nós causamos entre nós. Agora, é inevitável guerrearmos, porque a própria palavra que diz a nós que nós devemos ter esse espírito de unidade, esse espírito de cumplicidade, esse espírito de Deus em nós, que nos dá a ideia do corpo ajustado, e por isso fortes, diz que nós estamos numa guerra. Paulo vai dizer assim a Timóteo, seu jovem discípulo que estava para assumir a igreja que Paulo estava deixando. Ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Paulo vai dizer aos romanos e aos coríntios que a nossa guerra
E as nossas armas não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele vai dizer que a nossa guerra em Efésios 6 não é contra seres humanos. A nossa guerra não é contra as pessoas. Este conflito que está dentro da tua casa não se trata de você contra a tua esposa. Esse problema de relacionamento, talvez, na família, entre aquele momento de rebeldia dos filhos, de nova vida e de novos obstáculos e desafios que os filhos vão enfrentar, e a sabedoria já do pai, que parece que não é ouvido pelo filho, não se trata de você contra o teu filho, do teu filho contra o teu pai, contra o seu pai. As palavras que muitas vezes nós recebemos dentro da casa do Senhor, de instrução, de direcionamento, elas vêm com um envelope de disciplina, de correção, de aparente freio, e nenhuma disciplina parece motivo de alegria, quando por ela nós somos exercitados, porém mais tarde nos enche então de felicidade, de certeza de que valeu a pena. Deus é um Deus que o seu amor é comprovado pela sua disciplina, pela sua orientação, pelo seu não muitas vezes. Mas, pastor Alexandre disse aqui, nós vivemos um tempo onde a cultura, ou a contracultura ao reino de Deus, que é a cultura do anticristo, se apresenta com sinais de rebeldia. Nós não aceitamos mais a palavra do Senhor. Que embora a nossa guerra não é contra homens, o diabo usa homens e Deus também usa homens para nos ensinar. E a gente se volta contra o homem. E sequer reflete sobre o que o homem está dizendo. E no caso da igreja do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que nos ajudam, que nos orientam. E aí vem então Paulo dizendo aos Efésios que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra agentes dominadores do mal, que agem nas regiões celestiais, principados, potestades, poderes e autoridades, que se levantam contra nós. Mas em nome de Jesus, se o Senhor é por nós, ninguém, o Senhor é por nós. Agora nós precisamos desfrutar do que nos foi dado, e desfrutar do que nos foi dado, nós conseguimos quando nós acessamos o conhecimento. Quando nós acessamos a compreensão. Muitos de nós estamos em guerras desnecessárias, ou estamos perdendo batalhas que já foram garantidas a nós a vitória na cruz, pela simples ignorância de não conhecer as armas espirituais que nós temos, que nos foram dadas, e não conhecendo, não desfruta. Não conhecendo, não consegue usufruir delas e utilizá-las com a eficácia que elas têm. O conhecimento, ou a falta do conhecimento, é o que provoca a destruição. E a palavra do Senhor vem para que nós tenhamos a compreensão, e tendo a compreensão, o usufruto. A palavra diz que nós somos herdeiros. Quem crê que é herdeiro de todas as coisas em Cristo Jesus? Eu sou herdeiro, você é herdeiro. Existem coisas que nós só não usufruímos ainda, porque embora sejamos herdeiros de tudo, e nada diferimos de um escravo, porque somos ainda incapazes de utilizar as ferramentas que nos foram dadas, e por falta de conhecimento. Aí Paulo vai dizer assim, nós devemos usar armas espirituais, para que vençamos a batalha, e estejamos em pé, naquele dia, e possamos atravessar os dias maus. Os dias são maus, mas os dias maus também são carregados de muitas oportunidades. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus, é inevitável, não tem para onde correr. Mas as oportunidades aos filhos de Deus são dadas a cada dia. E as oportunidades é para acessar, é para avançar, é para crescer, é para conquistar, é para implantar o reino de Deus, é para dominar territórios. Nos foram dados, a terra foi dada a nós. E a gente pode acessar e usufruir de tudo isto, mas com a consciência e o conhecimento. Vamos entrar na guerra certa. Se é inevitável guerrear, guerreie a guerra certa. Não gaste mais energia com guerras desnecessárias.
com guerras de vaidade, com guerras de poder, com guerras de dominação de homens sobre homens, e entre nessa guerra correta com as armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo parece que estava preso em Efésios, e ele estava provavelmente avaliando um soldado romano, guardando a prisão onde ele estava, e de repente ele começa a trazer uma reflexão sobre quais são as nossas armas, e ele diz assim, que uma das nossas armas importantes para a indumentária do soldado é o cinto da verdade. Ele começa dizendo assim, cingindo-se com o cinto da verdade, para sair esta batalha. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a verdade protege as calças, a verdade impede a nudez e a vergonha. Quem tem a verdade do seu lado não tem o que temer. Quem guarda a verdade, guarda a proteção e tem a vitória. Jesus disse, eu sou a verdade. Pedro vai dizer na sua segunda carta, no capítulo 2, que nos últimos dias surgirão homens que difamarão a verdade. Um dos principais efeitos da cultura do anticristo, uma das principais causas ou consequências é a mentira, é trazer mentira, é corromper a verdade, é difamar a verdade. Paulo, em Atos 20, quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso e dos presbíteros, ele diz assim, cuidado, porque do meio de vocês, dentro da igreja, surgirão homens que torcerão a verdade. E se nós guardarmos a verdade, as calças não cairão. Se nós guardarmos a verdade, a nudez e a vergonha não aparecerá. O que a igreja é? Coluna e baluarte da verdade. O que é a verdade? Pilatos já perguntou para Jesus o que é a verdade. Ele estava diante da verdade e não identificou ela. A verdade é Cristo. A verdade é o ensino de Jesus. A verdade é o que Jesus ensinou. A verdade é permanecer no ensino de Cristo, não ir nem para além, nem tirar e nem colocar. A verdade é preservarmos a nossa família nesta rocha. É guardarmos a nossa estrutura de negócios, de relacionamentos, de amizades, de tudo em Cristo Jesus. É termos de fato Jesus como o principal modelo e referência, o ensino de Jesus na igreja e sobretudo a partir da igreja. O guardar a verdade, o cingir-se com o cinto da verdade não tem a ver em ouvir a verdade, porque aqui eu sei que nessa plataforma a verdade tem sido pregada constantemente, mas tem a ver em sair daqui e tornar a verdade aplicável, e então desfrutar dos benefícios da verdade. Se eu e você ouvirmos a verdade, sairmos daqui e praticarmos a verdade, a calça não vai cair. Aleluia. Você estará sempre vestido. Isso é uma arma poderosíssima. Nos negócios, verdade. No relacionamento, olho no olho e verdade. No abrir o coração, fala a verdade. Na oportunidade que é dado, diga a verdade. Nós vivemos, às vezes, essa cultura da hipocrisia, da maquiagem, da manipulação, não querer muitas vezes se indispor. A verdade sim, a gente já sabe disso, é chover no molhado, é amarga muitas vezes, dói muitas vezes, mas é o que cura, é o que sara, é o que sustenta relacionamentos, é o que mantém alianças. Verdade, verdade. Ainda que a sua verdade seja uma má impressão, ainda que a sua verdade, de repente, em alguma discussão, em alguma situação de resolver conflitos, seja uma impressão equivocada, mas é o que você está acreditando, fala o que você acredita, porque isto dá a possibilidade, talvez, de você entender que você estava equivocado, mas você não manipulou, você abriu o coração. A verdade é um cinto que protege a calça no lugar. Paulo disse assim, a couraça da justiça. Sabe o que é couraça? É aquilo que protege as tuas costas. Sabe os teus atos de justiça? Não foram eles que te salvaram, quem te salvou foi a graça. Mas os atos de justiça que o Senhor promoveu, quando te salvou para você praticar, protege a tua retaguarda. Quando alguém se levantar para falar mal de você, vão lembrar dos teus atos de justiça. Quando alguém se levantar para tentar derrubar as traições,
as manipulações, os enganos, os engodos. Olha o que o pastor Rangel falou. Está fácil pregar hoje, o Espírito de Deus está se movendo de forma abundante e a palavra já tem sido ministrada desde o louvor. Olha o que ele falou. Gente que deixa, gente que abandona, gente que vai pelo reino, gente que se entrega pelo reino, gente que se esvazia pelo reino, recebe muitas vezes mais, mas e com tudo isso o quê? Perseguição. Mas o que te protege? Os atos de justiça. Vão te perseguir. Lá na igreja, nós somos uma cidade pequena e cidade pequena você sabe que todo mundo conhece todo mundo e muita gente fala muita coisa e às vezes fala demais, e eu costumo dizer assim, eu não ligo para o que falam, o que me importa é se é verdade. Se falar de você, vão ter que inventar, porque você tem Cristo na sua vida, você escolheu um caminho indestrutível, que é o caminho da verdade. E neste caminho da verdade não tem como estar em Cristo e não produzir frutos que glorificam os atos de justiça que determinam e que declaram que Cristo está em você. Ele disse, em mim vocês darão fruto, comigo vocês farão muitas coisas, até coisas maiores do que eu fiz. Sem mim vocês não farão coisa alguma. Não tem como estar na videira e não frutificar, mas são esses atos que vão proteger. A igreja do Senhor está caminhando para um lugar onde muita gente vai nos odiar, pelo mesmo motivo que nós somos amados. Muita gente vai nos perseguir pelo mesmo motivo que nós estamos vivos. Porque guardaremos a verdade, guardaremos a palavra, guardaremos. Hoje nós vemos, por exemplo, no mundo, um antissemitismo que parecia que não existia mais, totalmente declarado, que estava velado, e hoje a gente vê a declaração. Um antissemitismo por causa de uma cultura. Um antissemitismo por causa de uma fé, por causa daquilo que carregam há milênios. E não se enganem, nós somos herdeiros das mesmas promessas, do mesmo lugar. Quanto tempo vai levar para essa perseguição chegar em nós? O que vai nos proteger? Os nossos atos de justiça. O mesmo Pedro que escreveu dizendo que nos últimos tempos levantarão homens, torcendo a verdade, difamando o caminho da verdade, dizendo que o mundo que agora existe está destinado para o fogo, tal como Deus não poupou aquele povo ímpio, mas mandou o dilúvio, tal como Deus não poupou aquelas cidades ímpias de Sodoma e Gomorra, mas mandou o fogo, que é como uma anunciação do que está por vir. Ele soube preservar naqueles dias Noé, pregador da justiça, Ló, homem que se inconformava com a injustiça. E aí diz o texto assim, Deus sabe preservar os seus dos dias da aflição. Deus sabe preservar os seus, Deus sabe identificar os seus. Vista a couraça da justiça, meu irmão. Dê a cada um o que lhe é devido. Faça o que lhe compete fazer. Exerça o ministério que Deus te deu. Comece agora a, de fato, exercer o talento e o dom que Deus colocou nas tuas mãos, que confiou. É tempo de multiplicação, é tempo de crescimento, é tempo de expansão, é tempo de avançar, é tempo da igreja viver um tempo que nunca viveu antes. Eu creio absolutamente num tempo de um grande avivamento que está para ser derramado sobre a terra novamente. Se o dia que antecede a volta do Senhor Jesus será marcado por apostasia de um lado, será marcado por avivamento de outro, e eu quero fazer parte desse povo que promoverá os atos de justiça e poder e governo de Cristo sobre a terra. E você faz parte disso também. Tem os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Prontos. Prontidão. Sabe o que é prontidão? Eis-me aqui, estou aqui. Quando? Vamos embora. Não se trata de uma hora que vai chegar, se trata de uma hora que já chegou. Se trata de um momento que já é necessário que nos levantemos prontos. A impressão que eu tenho é que nós estamos semelhantes àquele povo que sai lá do Egito depois de 400 anos de escravidão. Muito tempo esperando, mas parece que leva muito tempo para de repente acontecer alguma coisa. E a impressão que eu tenho é que o de repente de Deus está para acontecer. De repente se ouvirá. Jesus disse, esse de repente terão pessoas insensatas e terão pessoas prudentes. Estarão pessoas prontas porque se apressaram com a prontidão do Evangelho
e pessoas que serão pegas de surpresa. É agora, meu irmão. O teu ministério vai fluir agora. A tua família vai ser restaurada agora, porque ela vai se tornar um luzeiro nessa sociedade em nome de Jesus. Se nós estamos vivendo uma sociedade em decadência, nós temos famílias fortes que apontarão para um lugar de vitória em nome de Jesus, que serão reflexo e referência em nome de Jesus. Mas é agora, não é amanhã, não é depois, é agora, é pegar a palavra do Senhor e dizer, chega, é hoje que começa. É a decisão, é o estar pronto, estar se colocando, como disse Deus lá para aquele povo, como eu disse a você lá no Egito. O que disse o Senhor? A Páscoa do Senhor é chegada. Páscoa é passagem, é sair da escravidão para a vitória, é sair do mundo corrompido e depravado para os novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É sair de um lugar de choro, de lamento, de sofrimento, para um lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, mais dor, a antiga ordem terá passado e tudo se fará novo. É para esse lugar que nós estamos indo, essa Páscoa. Jesus é a nossa passagem para esse lugar. E o que Ele diz? Comam apressadamente, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, duma de botas, meu irmão. Duma de bota, porque a igreja prudente, as noivas prudentes, lá aquela referência, na verdade, as virgens prudentes não eram noivas, porque a virgem fala da igreja, as virgens na cultura do casamento hebraico, não são as noivas, as virgens são aquelas que conduzem o noivo até a noiva, é o que nós somos. Elas andavam com lâmpadas porque os casamentos judaicos eram à noite, então elas andavam com lamparina iluminando o caminho, mostrando para o noivo o lugar da celebração. E diz a palavra que todas dormiram, mas umas dormiram com óleo na mão. Umas dormiram, pronto, eu estou pronto, não chega, deu aquela cochilada, mas estava pronto, duma de botas. Prontidão do evangelho da paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, Paulo disse assim, como pregarão? Ou como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguns vão, outros vão enviar. Alguns só vão, porque muitos enviarão. É tempo da proclamação do Evangelho como nunca antes. Por isso a importância de nós entendermos que a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Que as nossas finanças é uma oferta ao Senhor. Que os nossos resultados é graça do Senhor sobre nós, mas é retribuição de toda a generosidade que nós estamos levando e recebendo do Senhor em investimento no seu reino. Nos últimos dias o Evangelho será pregado como nunca foi antes, mas será pregado porque se levantará também uma igreja que enviará com alegria em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É sandalinha no pé, prontidão para o Evangelho da paz. O escudo da fé. É uma ferramenta, é uma arma. O que é a fé? É o firme fundamento. O que você espera? Não perca a esperança naquilo que você espera, porque o Senhor que prometeu é fiel para cumprir. A palavra não voltará vazia. Você e eu carregamos palavras que já se cumpriram, carregamos palavras que estamos usufruindo agora delas, mas ainda temos palavras que talvez sejam lá para um futuro. Não desanime, pegue o escudo da fé. Quando vier as setas inflamadas do desânimo, da descrença, da incredulidade, lembre-se que o teu Redentor vive, que por fim se levantará e trará nas suas asas tudo aquilo que Ele prometeu. O Senhor é fiel, a fé é isto, é o firme fundamento, e nos últimos tempos sempre foi assim. Nos últimos tempos, então, será ainda mais intenso. O justo viverá pela fé. A certeza do que espera. A prova do que ainda não vê. Mas com os olhos fechados, naturais, enxerga o que o Senhor prometeu. Aleluia. E aí Paulo termina Efésios dizendo assim, no capítulo 6, ele fala de uma arma, que é o que eu quero para encerrar aqui a palavra. 4 minutos só me restam, meu Deus. Só restam 4 minutos, eu vou parar nos 4. Ele diz que eu prego demais. Não que eu prego muito, é que eu prego por um longo tempo. Tem uma arma que, se você entender, ela é uma bomba atômica. Esta arma se chama oração. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo, orem continuamente.
Paulo, depois que faz essa referência em Efésios 6, ele diz assim: orem agora em todo tempo, com toda oração e súplica. Oração é uma arma poderosíssima, você pode chamar de uma bomba atômica. Você crê no avivamento que está para chegar? Todos os avivamentos foram precedidos de oração. Você crê em poder de Deus que está para ser derramado? Sempre começa com oração. Oração precede, oração revela, oração nos conecta, a oração nos traz novamente para a nossa essência. E oração é um problema antigo nosso. Os discípulos, certa vez, vendo Jesus orar, disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Paulo vai dizer que a gente nem sabe orar, porque o Espírito intercede por nós, nos ajuda. A gente não sabe, mas pode aprender. A gente não sabe, mas a palavra nos ensina. Aí Jesus vai dizer assim: eu vou ensinar vocês. Quando vocês orarem, façam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Jesus aqui ensina a oração, só que o Pai Nosso nunca foi um mantra, sempre foi um arquétipo. Quando Jesus ensina a oração, Ele não está ensinando um mantra, que muitos de nós sabemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele está ensinando um arquétipo, um modelo de oração. O que é oração? E se você começar a decodificar, a olhar para a oração do Pai Nosso que Jesus ensina como um modelo a ser seguido, o que é oração, você vai identificar que a oração, sobretudo, é adoração, e a adoração não é momento, é estilo de vida. Amém. Glória a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Adoração, louvor. Adoração é muito mais do que um momento onde a gente está aqui celebrando. Aqui é uma expressão de adoração, mas adoração, sobretudo, é alguém que negou-se a si mesmo e oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus na sua vida, uma vida de adoração. Há quem diga, uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: eu não costumo orar mais do que 5 minutos, mas eu não passo mais do que 5 minutos sem orar. Porque tem a ver com isso, tem a ver com essa vida de adoração ao Senhor, de oração ao Senhor. Esta vida onde o Senhor faz parte de todos os nossos planos, de todas as nossas ações. Uma vida onde há um reconhecimento da sua santidade, da sua soberania, do seu poder, do seu governo. Uma vida onde Jesus Cristo é Salvador, mas é também Senhor. Aonde o Pai Nosso que está nos céus é santo, poderoso, e a sua vontade é estabelecida aqui na terra, e a terra somos nós somos os homens de pó. E este lugar, meu irmão, é devolução da essência, é reconhecimento de quem nós somos criados para a adoração. O Salmo de número 150, no verso 6, o último salmo do livro de Salmos, o último verso do livro de Salmos, se você esqueceu tudo que você leu no livro de Salmos, que é sobre adoração, vai terminar dizendo assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você sabe que essa palavra louve, a essência da palavra é agir loucamente. É parecer doido mesmo para o mundo. É entender o que Paulo quis dizer quando o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É mais ou menos como a gente estava adorando aqui agora há pouco. Todo mundo celebrando, cantando. Para quem está lá fora, um bando de doido. Mas e daí? É agir loucamente aos olhos do mundo. Tem coisas que a gente quer se adequar ao mundo. Tem vezes que a gente esquece de colocar o Senhor nos nossos negócios, por exemplo, porque o mundo tem uma ideologia, tem uma forma de pensar, as pessoas agem de certa forma e a gente quer meio que se amoldar, tomar a forma. E o que diz a palavra? Não vos conformeis. Estava falando ainda há pouco sobre o povo judeu, o antissemitismo. Uma das razões de eles serem perseguidos é por causa da cultura deles. Você vai para Nova York, o centro comercial do mundo e poder financeiro do mundo,
onde 12% da ilha de Manhattan é governada por judeus, no dia deles, eles param tudo. A cidade que nunca dorme vai ter que parar, porque a cultura deles é: este dia é santificado ao Senhor, eu consagro ao Senhor, eu não mudo por causa do mundo. São odiados por causa disso. E nós? Nós temos uma verdade, nós temos a verdade conosco, nós temos a palavra, e o mundo não vai nos deformar, nós vamos nos manter firmes e fiéis. E isto é adoração. Isto é louvor ao Senhor. É isso que o Senhor espera. Esse é aquele que vai colher 100 vezes mais. Esse é aquele que vai dizer: o mundo está indo num outro lugar, para uma outra direção, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu vou permanecer. E isto é adoração, isso é louvor, isso é engrandecimento, isso é sujeição à soberania. Seja feita a tua vontade, Senhor. É esse lugar onde a gente se coloca à disposição do Senhor. O Senhor coordena, o Senhor realiza, o Senhor faz, o Senhor é. É nesse lugar onde a gente bate na porta da graça, e Jesus disse: peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta vos será aberta. Jesus disse assim: quando vocês orarem, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Nós vamos entrar no momento de oração já, daqui 2 minutos. E em nome de Jesus, ore crendo que você já recebeu, e assim lhe sucederá. Jesus disse: peçam e vos será dado. Jesus disse: busquem e encontrarão. Hoje nós estamos em busca de muitas coisas. Nós estamos em busca de coisas que perdemos, de reconexão com Deus, de reencontro com o Senhor, de um lugar novamente de experiências profundas com o Senhor. Onde é que a gente encontra isso? Na oração. Aonde a gente se reencontra com o Senhor? Na oração. Mas nós também estamos em busca de respostas. Foi cantado aqui, foi feito um apelo antes do apelo. Você que tem perguntas, você que tem dúvidas, você que tem respostas. A Jeremias, ele disse: clama a mim e eu responderei, e anunciarei a ti coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Perguntas que são respondidas em oração. O Senhor certamente não deixará você sem a resposta. Deixa eu dizer uma coisa, encerrar com um testemunho. Há 3 anos atrás, eu estava numa bifurcação, numa encruzilhada da vida ministerial, onde nós estávamos num prédio que para nós já estava pequeno para a expansão da igreja, já não acomodava mais a realidade da igreja. Nós estávamos num galpão que outrora era uma transportadora, bem coisa de igreja, entra em lugar e adapta, né? E a gente estava ali há 5 anos já, e já não comportava mais, e não encontrava na cidade um local novo, para que a gente pudesse ir fazer o que tinha que ser feito. E aí eu me lembro que o Léo me convidou para ir pregar em Uberaba. E quando eu saí de casa, eu disse: Senhor, eu sei que não se trata só de pregar. O Senhor sempre tem algo a mais, e no meu caso, Senhor, eu preciso de uma resposta em relação ao que fazer. Eu preciso entender qual é o próximo passo. A igreja, eu creio muito que existem momentos que a igreja chega, que se você atrofiar, impedir o crescimento, você atrapalha o projeto de Deus. Você tem que expandir as tendas, você tem que alargar. Não se trata de ter o povo para ir, se trata de ver o local já na sua condição já de esgotamento, e pela fé procurar um lugar maior, e o Deus manda o povo. E eu estava nisso, e eu fui para Uberaba nesse espírito de oração, pedindo ao Senhor a resposta. Quando eu cheguei em Uberaba, eu vi que a igreja tinha alugado um lugar que era antigamente uma boate, um centro de eventos, um lugar de festas da cidade. E quando eu olhei aquilo, o Senhor falou comigo: procure um lugar assim, Itajaí. E quando eu vim de lá, nós entramos no maior centro de eventos da cidade até então. O meu olhar mudou para a direção, porque o Senhor respondeu a oração. Então, historicamente, esta igreja, o Senhor tem respondido orações. Este local é um local que o Senhor responde orações. Orações feitas neste lugar. Eu desfruto da resposta de oração que foi feita aqui nesse lugar. Lá em Uberaba, que é a extensão. Não se trata de várias igrejas, se trata de uma igreja em vários lugares. Um povo. Nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor responde à oração da sua igreja. Se trata de você bater na porta. E aquele que disse à igreja de Filadélfia: eu sou o santo e verdadeiro,
que tenho na minha mão a chave de Davi. Porta que eu abro, ninguém fecha, e porta que eu fecho, ninguém abre. E Jesus disse assim: batam e a porta vos será aberta. Do que Jesus estava falando? De oração. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a nós ficarmos de pé. E eu quero te convidar a nós fazermos uma oração. E deixa eu te encorajar a algo diferente. Nós somos, muitos de nós, um povo temente a Deus, reverente ao Senhor, e que bom que somos assim, porque tem gente que não é mais. Tem gente que não crê nem na palavra, nem em Deus, e tem gente que não crê no ambiente de adoração e de louvor e de reverência, onde o Senhor está, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou, diz a palavra. Foi Jesus quem declarou. Mas nesse mover de reverência, muitas vezes, a tua oração é: e é só isso. É o silêncio, é o não falar, é o não abrir o coração, é o não apresentar. Deixa eu te encorajar, ore. Ore continuamente. Faça da oração uma prática. A oração mais poderosa que tem é a oração que você vai fazer na tua casa, no teu quarto, dentro do teu quarto, quando você sai pela manhã e diz: Senhor, consagra a Ti, apresento a Ti meus planos. É a oração quando você chega em casa, muitas vezes depois de um dia de muito trabalho, e agradece ao Senhor. Essa oração é a mais poderosa de todas, mas a oração congregacional também tem o seu poder. A oração congregacional é a oração que a gente liga na terra, num só propósito: as demandas da igreja. E a igreja não é CNPJ, a igreja é CPF. O CNPJ é a instituição que organiza, que sistematiza, mas a igreja são pessoas. A igreja do Senhor somos nós aqui, com as nossas demandas, as nossas dificuldades. E que cada um vivendo bem, vivendo dentro do seu propósito, exercendo plenamente aquilo que lhe foi confiado, todo o corpo é sarado, todo o corpo cresce. Quando um está sofrendo, todos vão sofrer. Mas em nome de Jesus, a todos nós foi dado a ferramenta e mais a arma da oração. É uma bomba atômica. Quando nós oramos, o inferno estremece. Quando nós oramos, os nossos adversários caem. Josafá, diante de uma batalha, de uma guerra, onde aparentemente não haveria solução, ele coloca um povo para orar. E coloca um ministério de louvor para adorar. Eu nunca vi disso. Músicos à frente da batalha, músicos à frente da espada, oração à frente dos combatentes. Diz a palavra que Deus colocou os inimigos em total confusão. E eles só chegaram para colher os despojos. Oração. Daniel, quando começou a orar, para ele 21 dias, para Deus imediatamente, começou a orar, Deus mandou a provisão. E o anjo, quando chegou, disse: Tu és muito amado. Quando tu começaste a orar, eu já saí com a resposta. O poder da oração. Então, em nome de Jesus, vamos orar? Quero pedir para que todos aí deem as mãos, como igreja do Senhor. E nós vamos erguer um clamor de oração. O que você está buscando? O que você quer pedir? Qual é a porta que deve ser aberta? Eu te desafio a orar. E eu tenho certeza, eu não sei quanto tempo vai levar para eu voltar. Eu espero que eu volte e não demore muito. Mas eu tenho certeza que eu vou voltar e vou ouvir: Bispo, naquele dia, aquela oração, o Senhor respondeu. Naquele dia, aquela oração, o Senhor entregou. Naquele dia, aquela oração, a porta se abriu. Eu creio no poder da oração. Creio num Deus que diz: clama a mim e eu responderei. Creio que uma igreja que busca ao Senhor não sai sem respostas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a Ti a nossa oração. Nós declaramos que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és o único, Tu és verdadeiro, Tu és o nosso Senhor, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor dos nossos dias, Tu és o Senhor sobre o nosso trabalho, Tu és o dono de todas as coisas. E nós, Senhor, nos colocamos à Tua disposição para declarar: Senhor, com a nossa boca, seja feita a Tua vontade.
E quando dizemos seja feita a tua vontade, Senhor, nós não tememos a tua vontade, porque por mais que tenhamos bons planos ao nosso respeito, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável, a tua vontade é boa, a tua vontade, Senhor, é melhor do que a melhor vontade que podemos ter a nosso respeito. É o Senhor quem disse: eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta é a promessa, e nós oramos a promessa, Senhor, crendo que a promessa se cumprirá. Senhor, nós nos colocamos à disposição para o serviço. É chegada a hora de se levantar um grande exército, o povo de Deus, que se levanta como igreja do Senhor, para triunfar nesta batalha. A nossa guerra, Senhor, não é interna, a nossa guerra, Senhor, não é uns contra os outros, a nossa guerra, Senhor, não é por posição ministerial, a nossa guerra, Senhor, não é contra a família, a nossa guerra não é o marido contra a esposa, os pais contra os filhos, a nossa guerra, Senhor, é espiritual, e as ferramentas que usamos não serão humanas, mas são poderosas em Ti, Pai. Dá-nos, Senhor, a capacidade, Senhor, de usar a ferramenta eficaz, precisa, da forma certa. Capacita uma igreja, Senhor, poderosa para grandes batalhas que sim, refletirão nas coisas materiais, sim, o mundo conhecerá, sim, as pessoas se sujeitarão, sim, nós usufruiremos de coisas, Senhor, que se materializarão, mas elas não começam na terra, elas começam nas regiões celestiais, de uma igreja que sabe chegar nesse lugar, em nome de Jesus, armada, paramentada como exército de bons soldados de Cristo Jesus. Igreja que sofre, mas vence. Igreja que passa por tribulações, mas não por pânicos. Igreja que muitas vezes passa por abatimentos, mas nunca será destruída. Igreja que ora continuamente. Povo que lembra-se das promessas do Senhor. Povo que fala com Deus, e no falar com Deus, uma paz que excede todo entendimento, guarda a mente, guarda o coração. Quem ora tem paz, até mesmo em turbulências e sofrimentos. É a oração: Senhor, devolva, Deus, a nossa geração. Dá-nos, Senhor, entendimento, Senhor, dessa geração que está se levantando, o entendimento que os nossos avós tinham. Muitos de nós aqui somos resultado de oração, de um avô, de uma avó, de antepassados que sabiam o valor que a oração tinha, e hoje nós estamos usufruindo, Senhor, de frutos que foram semeados em joelhos, Senhor, que estavam dobrados. Homens e mulheres que se dobram diante de Deus não ficarão prostrados diante de homens, estarão em pé, como disse Jesus Cristo. Vigiem e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para vir sobre a terra e estar em pé diante do Filho do Homem. É por isso que oramos, Senhor. Oramos porque cremos, oramos porque confiamos. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, cada oração feita nesse lugar, que elas façam parte daquelas taças que estão nos céus, nas mãos daqueles que se assentam ao redor do teu trono, que são como incenso ao Senhor. Orações que têm cheiro de adoração, orações que têm cheiro de louvor, orações que têm cheiro de confiança, orações que têm cheiro de fé, orações que têm cheiro de esperança, que sobem como aroma suave às narinas daquele que é todo poderoso e responderá.